todo mundo dizer isso? Alegrei-me. Aleluia! Não existe lugar mais satisfatório, mais abençoador do que a casa do Senhor, meus irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Estamos entrando na reta final e hoje eu gostaria muito de poder ensinar algo a você da reta final do nosso mês de junho. Nós estamos no último final de semana de junho, a semana que vem já estaremos no mês de julho, e eu tenho certeza que nós vamos partir para o mês de julho, batizados, ungidos com sabedoria, para ministrar, para abençoar a vida de muitas pessoas. Hoje pela manhã eu estava aqui no templo, consagrando a minha vida, consagrando o óleo que a gente vai ungir você hoje, para você receber uma unção nova, uma graça nova de sabedoria na sua vida. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Amém, queridos? Então, eu queria dizer a você hoje, seja livre para adorar ao Senhor, seja livre para estabelecer no Senhor a sua liberdade de adoração ao Senhor. Se você quiser aplaudir, se você quiser dar glória a Deus, aleluia, exaltá-lo, este é o lugar para isso, este é o lugar para você fazer isso em nome de Jesus. E eu gostaria muito de pedir a você que, por gentileza, abra a sua Bíblia, ou abra o seu celular, ou abra o seu tablet. Irmãos, daqui a pouco eu vou mandar, a gente vai tirar um pouco os textos bíblicos do telão. Eu sinto que nós precisamos abrir mais a Bíblia. Trazer a Bíblia e abrir a Bíblia. Fica muito fácil a gente ler tudo no telão, não é verdade? Então a gente vai precisar fazer algumas coisas. Então ore para que Deus nos dê também uma condição de comprar uma tela de LED. Amém? Para que isso fique mais nítido, mais visível, para que a gente possa. Nós estamos no Data Show, nós agradecemos pelo nosso Data Show. Ele já tem alguns anos já trabalhando e eu percebo que o bichinho está ficando cansado. Ele já está trabalhando demais, está ficando um pouco cansado, os lumes deles não estão tão funcionando, mas a gente, enquanto não tem uma tela de LED, a gente dá graças a Deus pelo nosso Data Show. Amém, queridos? Que foi uma semente de um irmão que nos deu esse Data Show alguns anos atrás. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34. E eu queria fazer diferente hoje, eu quero te convidar a ficar de pé, e nós vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Eu vou ler os textos ímpares, e os irmãos lerão os textos pares. Amém, queridos? Então, versículo 29 do capítulo 4 de 1 Reis diz o seguinte, ok? Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Vamos fazer o seguinte, ok? Vamos voltar, vamos ler no telão por enquanto. No telão. Vamos lá. Volte ao versículo 29, por gentileza. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar.
ele era mais sábio que qualquer outra pessoa. Mais do que Etan, o Ezarataia, mais sábio que Emã, o Calcol, e Datá, filhos de Micol. A sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o ísopo, que brota mais nos muros. Também discorreu sobre os animais de rebanhos, as aves, os animais rastejantes e os peixes. Amém. Você pode sentar, por gentileza. Observe o quanto Salomão era um homem sábio. Amém, queridos? Olha a descrição que a Bíblia fala sobre Salomão. A Bíblia apresenta diversas características de uma pessoa sábia. E Salomão tinha alguns traços incríveis. Você observou que lá no versículo 29, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário, uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Olha só essa descrição. Já imaginou eu e você vivendo esse tempo em nome de Jesus? Você já viveu eu e você vivendo esse nível de sabedoria, esse nível de conhecimento, esse nível de inteligência? E eu quero dizer essa coisa a você essa noite. Há um céu aberto essa noite nesse lugar. Há uma unção que será transferível essa noite nesse lugar. Há uma unção nova, uma unção extraordinária que será liberada em nome de Jesus. Essa unção, essa libertação que eu quero que você receba hoje, é a libertação de toda mediocridade, é a libertação de todo sentimento de pequenismo ou de pequenez, de todo sentimento de coitadismo. Eu quero liberar você hoje para viver um nível grande de prosperidade no Senhor. Eu quero dizer para você que há algo que Deus quer fazer na sua vida semelhante a Salomão. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente. Olha só, e que todas as pessoas do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outro homem, mais do que todos os que eram sábios na sua época. Salomão está vivendo uma dimensão tremenda de sabedoria, que ativou sobre ele um propósito maior. E eu quero dizer para você, essa noite você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Você vai viver a extremidade de Deus na sua vida. Deus vai alargar a sua tenda, recebe isso. Deus vai ampliar o seu olhar, recebe isso. Deus vai preparar um caminho novo para você, recebe isso. Deus vai fazer de você um diferencial na sua vida. Você se tornará um protagonista da sua história. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é por você, não é o que você é, mas é o que você é nele. Não o seu título, não aquilo que você acha que tem, mas daquilo que ele é na sua vida. E para isso nós precisamos entender que homens de todas as nações vinham ver e ouvir Salomão. Talvez a história mais extraordinária que relatam sobre Salomão foi a ida da princesa ou da rainha de Sabá encontrá-lo. Ela foi encontrá-lo porque ela acreditava que a sabedoria de Salomão era extraordinária. E era de fato. E de fato Salomão se fez um homem diferenciado na sua época. E por que no ano de 2025, aqui na nossa década do ano 2020 em diante, por que nós não podemos ter homens e mulheres diferenciados na sua história?
Porque não podemos ter homens e mulheres que marcam a sua história com posicionamentos sábios, inteligentes. Homens e mulheres que marcam a sua história vivenciando algo extraordinário nela mesma. E eu quero profetizar na nossa vida, em nome de Jesus, que nós estamos entrando em um nível muito especial de sabedoria na nossa vida. Seremos sábios para abençoar, seremos sábios para levar pessoas aos pés de Jesus, seremos sábios para marcar a nossa história e a história de outros. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Sabe, tudo isso leva a Salomão a experimentar coisas grandes. E eu quero te tirar de uma zona aonde eu vou chamar de zona medíocre, e quero te colocar hoje numa zona de exposição diante da grandeza de Deus. Eu quero dizer para você que você sairá do anonimato e precisa sair do anonimato para que as pessoas olhem e respeitem a unção que há em você. Você carrega dentro de você uma unção poderosa. Você carrega dentro de você uma unção extraordinária. Você carrega dentro de você a graça que está sobre tudo, que é a graça chamada Jesus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Aonde havia maldade, há bondade. Aonde havia decepção, agora há uma revitalização do conhecimento da vida que Deus quer dar a você. E eu profetizo hoje sobre vocês como profetizou o profeta sobre o vale de ossos secos. Haverá sabedoria sobre a gente, haverá sabedoria sobre essa casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, e haverá uma restauração daquilo que foi tirado, perdido, arrancado e destruído, porque Deus dará sabedoria a você. Essa sabedoria não só será uma marca presente, mas também será o desenvolvimento de novas etapas na sua vida. Deus pode mudar a sua história. Você crê nisso? Eu creio que Deus muda a história de pessoas a qualquer momento. Ninguém aqui é alguém que Deus não possa mudar a história. Já falei e repito a você, Deus muda a história de quem quer ter sua história mudada. Se você quiser ter a sua história mudada, peça ao Senhor sabedoria dos céus e Ele dará sabedoria a você. Peça ao Senhor a graça que pertence a ti e Ele vai mudar a tua vida. Porque a graça agora pertence a nós, porque a nós foi dada a graça por intermédio de Cristo Jesus. Nós não somos mais meramente homens e mulheres que frequentam um templo religioso. Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor. E eu quero dizer para você, a chave é o Espírito Santo. A chave é a dimensão que Deus vai levar você. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro hoje que todo espírito de mesmice, todo espírito de mediocridade, todo espírito disso e daquilo outro, sairá desta porta em nome de Jesus, porque esta casa estará cheia da unção de Deus, cheio do poder de Deus, e isso levará você a viver algo maior. Você crê que você pode viver algo maior? Você crê que você pode ser um protagonista da sua existência, da sua casa, da sua família? Você crê que você pode ser a chave que vai mudar a trajetória de toda a sua descendência? Eu quero que você creia nisso, e creia nisso, porque é a palavra de Deus que está dizendo que você pode fazer isso. Salomão era um filho de uma relação que poderia ter dado tudo errado. Você sabe que a mãe de Salomão, ela não era qualquer uma pessoa na história. Ela passou por uma transição junto com o pai de Salomão, Davi. Davi, o pai de Salomão, fez muitas coisas erradas. Davi teve experiências desagradabilíssimas após pecar com a mãe de Salomão. Mas o mais interessante, o mais extraordinário, é que Deus pega aquilo que era errado, ou aquilo que poderia ser errado, e transforma em algo maravilhoso. Porque Deus é um Deus que muda a maldição em bênção.
Deus é um Deus que muda a trajetória. Ele pega Salomão, escolhe Salomão e diz a Salomão: Salomão, você agora vai ser um instrumento da minha presença. E eu profetizo isso na sua vida. Tu és um instrumento da presença de Deus na sua geração. Tu és alguém que Deus vai levantar na sua geração. Por isso a Bíblia diz que Salomão era extraordinário. Extraordinário era a inteligência de Salomão. E eu quero dizer para você, tem gente aqui inteligentíssima, que vai fazer coisas grandes e novas a cada momento, que vai operar em lugares que nunca operou antes, que vai fazer o que nunca fez antes, que vai entrar aonde nunca entrou antes, que vai argumentar como nunca argumentou antes, que vai se posicionar como nunca se posicionou antes, porque a sabedoria de Deus está na sua vida, porque a graça de Deus está na sua vida. Por isso eu quero te mostrar hoje algumas características de uma pessoa sábia como Salomão. As pessoas pensam que tudo que Salomão adquiriu por adquirir. Não. A sabedoria que ele recebeu não seria nem algo real se ele não exemplificasse ou se ele não colocasse em prática a sabedoria que ele recebeu de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que tem medo de situações novas. Tem gente que tem medo de se posicionar em lugares novos. Tem gente que tem medo em transicionar em lugares novos. Eu quero dizer a você, você não terá medo, porque são nessas áreas de atuações que Deus vai colocar à prova a sua sabedoria. São nessas áreas de atuações que Deus vai te colocar. E eu quero dizer uma coisa para você. A mão do Senhor te levará a lugares difíceis, complicados, para que a glória se manifeste em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Tem gente que diz assim: pastor, eu tenho medo de assumir um cargo, eu tenho medo de falar alguma coisa. Não tenha medo, é porque nesse momento que a sabedoria vai se multiplicar na sua vida. Por quê? Porque Deus é assim. Deus nos coloca em lugares estratégicos, diga amém por isso. Deus nos coloca em lugares que nós nunca almejamos ir, amém por isso. E quando Ele nos levar, a sabedoria estará entre nós. Por que isso será uma marca na sua vida? Porque isso faz parte daquilo que o Senhor está transitando na tua vida hoje. Deus quer mudar você de estação. Se você souber o que Deus quer fazer hoje na sua vida, você vai vibrar na presença dEle, porque Ele quer mudar você de estação. Então tem muita gente dizendo assim: ah, Salomão foi rico, porque Deus deu riqueza a ele. Claro, Deus é o dono de toda a riqueza, de toda a fonte. Mas você sabe que não foi só porque Deus deu a ele. Deus deu a ele porque Salomão se posicionava. Deus deu a ele porque Salomão sabia o que tinha que fazer. Ele não cruzava os braços, ele se movia. E observe uma coisa, no texto bíblico eu quero que você leia hoje, eu quero que você leia comigo, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, 10. Eu quero dizer para você que um homem e uma mulher sábia, que vai viver uma dimensão poderosa de Deus, vai além do que a gente acredita que seja sabedoria. Eu quero profetizar na sua vida, que na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua saúde, no seu bem-estar, nas suas relações e na sua paz haverá prosperidade de Deus. Haverá crescimento de Deus. Irmãos, muitas pessoas chegam comigo e perguntam o que é prosperidade. Eu posso dizer para você que prosperidade são muitas coisas, mas todos nós somos alvos da prosperidade de Deus. Você não está fora da prosperidade de Deus. Ele quer que você seja próspero. Mas tem uma coisa que eu estava até falando esses dias, a minha esposa me chamou a atenção. Quando nós estávamos andando de carro, fomos atender um chamado, e nós vimos alguém aqui na Mário Covas fazendo uma conversão errada. Para fugir da distância exata do retorno, aquela pessoa resolveu quebrar ou diminuir o caminho, criar um atalho. E aquele atalho automaticamente parecia ser saudável.
Mas todo atalho é perigoso. Todo atalho, nós corremos riscos de não alcançar o objetivo que nós queremos. Tem muita gente na vida cristã criando atalhos. E os atalhos são perigosos. Às vezes você cria um atalho dizendo assim: eu vou fazer isso porque vai dar certo. Não, não. Quando você faz a coisa errada, Deus não pode fazer a coisa certa. Quando você faz a coisa errada, Deus não pode fazer a coisa certa. Por que não pode? Porque Deus não compactua com coisas erradas. Se você quer fazer errado, faça, você tem a liberdade para isso. Mas não culpe Deus se Ele não compactuar com a tua coisa errada. Às vezes nós queremos fazer uma conversão errada, colocar o carro num lugar de mão dupla. Queremos às vezes ter aquele nosso jeitinho brasileiro para não fazer a coisa certa. Desculpa, se você é alguém que faz isso, você vai fazer isso até com as coisas de Deus. Você às vezes está fazendo as coisas do teu jeitinho em relação às coisas de Deus. E isso é errado. Deus não pode te ajudar. Por isso, para ter sabedoria, um dos princípios que nós vamos ter que ter é temor de Deus. Você pode dizer um amém por isso? O temor de Deus é a base de toda a sabedoria na nossa vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que às vezes eu e você precisamos repensar a nossa jornada. Eu não estou aqui para julgá-lo e nem quero fazer isso. Porque a vida de fato ela é sua. A minha vida eu preciso tomar conta dela. E eu percebi na minha jornada que por mais que eu faça as coisas totalmente certas, ainda algumas dessas coisas não dão certo. Por mais que eu me policie, por mais que eu tente direcionar a minha vida da maneira correta, ainda assim eu posso não ter o resultado que eu espero. Então imagine eu fazendo a coisa errada naturalmente. Eu não vou conseguir chegar aonde Deus quer que eu chegue. E Deus quer que eu chegue muito mais além. Deus quer que eu faça as coisas muito mais. Deus quer que eu faça e entenda muito mais. No capítulo 9, no versículo 10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, irmãos, do Senhor é algo interessante. Isso implica em reverência, obediência aos mandamentos e reconhecimento da sabedoria de Deus, que geralmente leva às escolhas corretas e prudentes. Tem gente que quer fazer a coisa errada sempre. Tem gente que quer fazer as escolhas erradas sempre. Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. A tua fonte de toda a tua prosperidade, do teu crescimento, de toda a tua sabedoria é o Senhor. Então pensa e avança. Pensa e avança. Para de bater com tua mão na parede. Para de parar. Pense o quanto você pode evoluir, crescer e desenvolver a cada dia. E avance para o alvo, que é a bênção de Deus na sua vida. Deus quer tem uma bênção para você. Na verdade, a Bíblia relata que todo dia você tem direito, pela Bíblia, a 200 bênçãos todos os dias. E às vezes a gente não está vivendo nem um terço dessas bênçãos. Mas eu quero profetizar na sua vida que a obediência, o temor no Senhor será a chave da bênção dele na sua casa e na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida e decretar isso como um apóstolo que sou essa noite, que a verdade da palavra se tornará uma verdade na sua
vida. Porque por onde você for, o que você fizer, será pautado pela a bênção do Senhor, porque você caminha em sabedoria, em obediência. Obedecer é fácil? Não. Obedecer é complicado? É. Obedecer é uma coisa muito difícil? Claro que é, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas eu declaro na sua vida que o Espírito Santo vai promover você a um homem e uma mulher obediente todos os dias. Eu prefiro crer que você é um instrumento de Deus para a obediência, do que você é um instrumento de desobediência para o diabo. A gente precisa em algum momento, irmãos, quebrar a mão do diabo na nossa vida. A gente precisa quebrar a maldição que foi gerada por nós em nossas vidas também. E eu quero dizer que a única maneira que temos de quebrar a maldição em nossas vidas é ser obedientes. A Bíblia diz e afirma que o Senhor coloca diante de nós duas portas: a porta da obediência e a porta da desobediência. Quer dizer, a porta da bênção e da maldição. Nós escolhemos qual é a porta que entraremos. E eu quero pedir a Deus que Ele abra teu entendimento, abra o teu coração, abra a tua mente, para você tomar a porta certa na sua jornada. Porque tá na hora de tomarmos as portas certas, não é? Quando você olha lá o Monte Gerazim, quando Deus fala sobre as promessas que alcançarão e as maldições que alcançarão, elas estão ligadas a um posicionamento, irmãos. A obediência ou desobediência. E eu quero dizer a você, irmão querido, filho do Deus Altíssimo, servo do Senhor Todo-Poderoso, chamado para abençoar essa nação e a tua família, encha-se de obediência na palavra, encha-se de sabedoria na palavra, pense, avalie, pense mesmo, avalie quantas vezes forem necessárias para não tomar atitudes, para não tomar decisões erradas. Chega de decisões erradas. Chega de tomar passos em falsos. Chega de pisar em terrenos podres. Chegou a hora de você levantar e a sua luz brilhar aonde você estiver. Chegou a hora de Deus usá-lo e usá-la poderosamente na sua decisão, na sua vida, na sua jornada. Chega de errar, chega de errar. Chega de olhar para si mesmo e dizer que é incapaz. Você é capaz. Chega de olhar para você e se você se sentir pequeno, você não é pequeno nele, você é grande nele, você é um gigante nele. Sem ele você não é nada, com ele você é tudo. Sem ele você é um derrotado, mas com ele você é um vencedor. Sem ele você é um zero à esquerda, mas com ele você é uma multidão na terra, porque ele é o Senhor da sua vida, e eu profetizo esse Senhor na sua vida, movendo-se através de você, na tua geração. Receba esta unção esta noite. Deus se moverá através de você. De você. Porque você teme a Ele. Porque você faz as escolhas certas. Porque você é um homem, uma mulher prudente. Eu libero isso e selo isso com o anel do Senhor na tua vida. Você é um instrumento de Deus. Mas não perca o temor. Não perca o temor. Eu já vi Deus levantar pessoas, mas já vi Deus abater pessoas. Eu já vi Deus tirar pessoas de trás de uma manada e também já vi Deus fazer a pessoa voltar para o anonimato. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias, porque Ele é um Deus de coisas extraordinárias. Nós lemos aqui que a sabedoria, o discernimento de Salomão era extraordinário. Um dos perfis de Deus na nossa vida, um atributo de Deus, é ser extraordinário. E Ele consegue fazer isso. Ele consegue mudar a nossa vida e a nossa sorte. E eu quero profetizar na tua vida hoje uma mudança radical de ambiente, uma mudança radical de situação. Talvez você diga: pastor, eu estou vivendo dias terríveis. Vai passar no nome de Jesus. Pastor, eu estou vivendo dias de tribulação. Vai passar no nome de Jesus. Pastor, está difícil. Vai passar no nome de Jesus. Mas para passar, você precisa se posicionar.
Porque se não houver posicionamento, você ficará no mesmo lugar que sempre esteve na sua vida. Por isso eu vou dizer uma coisa para você, e quem recebe vai receber. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou ir. Deus vai te colocar em situações que você nunca imaginou estar nessa situação. Deus vai abrir portas que você nunca pensou que elas iriam se abrir. E quando elas se abrir, não venha com aquele papo que eu não estou preparado. É porque essa porta se abriu que Deus sabe que você está preparado para enfrentar. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Porque se você crê nisso, Ele vai abrir. Agora, Deus não pode abrir portas para quem não é confiável. Você que é humano, você que se depara com situações, conhece pessoas que estão ao seu redor, que abrem oportunidades, às vezes, que você poderia dar a alguém uma oportunidade. Às vezes Deus faz isso com a gente na vida. Às vezes Deus coloca algumas coisas nas nossas mãos para a gente escolher pessoas para desenvolverem papéis ou atos ou qualquer situação na vida. E aí, quando você procura ao seu redor alguém para fazer isso, se você encontra um despreparado, você vai dizer, esse não vai. Ele é despreparado. Ele não tem nada que faça dele diferente. Mas às vezes você encontra gente na sua vida que você diz assim, olha, essa pessoa aqui tem força de vontade. Essa pessoa aqui tem um brio, essa pessoa aqui tem coragem. Talvez ela não tenha todas as qualidades que essa porta necessita, mas o fato dela se posicionar já a habilita a entrar por essa porta. E eu quero dizer isso para você, Deus vai fazer isso com você se você se posicionar. Se você não tiver medo de nada. E eu quero dizer para você, o medo é aquilo que te impede de avançar. Então eu vou dizer e vou dar uma ordem ao espírito de medo que ronda a sua vida. Espírito de medo, saia desta vida, saia dessa casa, saia dessa família. Espírito de medo, eu te dou uma ordem, saia, para que o espírito da coragem de Deus se mova nessa vida e nessa casa. Porque se você tiver medo, as portas não se abrirão. Ouça o que eu estou dizendo. Às vezes você não saiu do lugar que você está hoje, porque você tem medo. E eu repreendo esse medo na sua vida. Ah, pastor, a porta se abriu, mas eu não sei se eu sou capaz. Tu é capaz. Receba isso em nome de Jesus. Você tem capacidade para estabelecer uma nova ordem sobre o caos. Eu estava falando com uma irmã aqui esses dias. Ela veio me contar um testemunho e eu achei isso interessante. Pastor, não havia o cargo que me incluíram. Na empresa que me contrataram, não havia o cargo que eu estou desenvolvendo agora. Criaram um cargo para mim desenvolver. E eu perguntei, e aí? Eu fui. Porque se criaram, eu sou capaz de gerenciar esse cargo. Eu sei que serei capaz de fazer a gestão deste cargo. Então eu não posso dizer, eu tenho medo, eu não consigo, é isso, é aquilo. Não, em nome de Jesus, a unção de Deus na sua vida levará você a um outro nível, a um outro patamar. Quem recebe dá um glória a Deus. Não, quem recebe dá um glória a Deus. Isso, irmão. Creia naquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ele impulsionará você. Ele levará você a lugares mais altos. Porque você diz assim, eu quero voar como uma águia. Eu quero ser ligeiro como uma coça. Eu quero rugir como um leão. Mas quando a oportunidade aparece, tu te amedronta. Não tenha medo. Eu falo isso para profetizar sempre, todos os dias. Pergunte a ela. Todos os dias chega uma oportunidade para ela. E às vezes ela acha que não tem condições. Você vai lá e faz.
porque você é boa no que você faz. Você tem inteligência, você tem capacidade, você não está nesse cargo porque alguém politicamente te indicou. Todos ao redor da crise estão indicados politicamente. Ela é a única que está num cargo aonde ela está pela sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. O telefone dela não para. Por quê? Porque sempre alguém tem uma procura de algo para solucionar. E quem é a solução do problema? Cristo. Mas por que isso? Porque ela não é medíocre. Porque ela não se acha incapaz. Porque é possível Deus mudar a história? É. Então receba a sua história sendo mudada em nome de Jesus. Amém? Temor ao Senhor. A segunda coisa que eu quero te dizer, que Salomão, esse homem que a Bíblia chama de a sabedoria dele, era uma sabedoria maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria no Egito. Eu gosto quando cita-se Oriente e Egito. Duas coisas extremas. Oriente e África, Egito. O Egito é na África, se você não sabe. Ele está falando de uma sabedoria que ultrapassou fronteiras. Recebe. Uma sabedoria que ultrapassou fronteiras. E essa sabedoria, ela precisa ter algo real. E eu quero te chamar a atenção no que nós vamos ler agora. Um homem sábio, uma mulher sábia, precisa ser diligente e também precisa trabalhar arduamente. Gente, não existe essa ideia de você jogar no tigrinho para ganhar alguma coisa. Não existe essa ideia de você fazer suas apostas em pirâmides. Não. Trabalho e diligência atraem a prosperidade de Deus na sua vida. Trabalha, uma hora vai romper. Trabalha, uma hora vai se tornar realidade. Trabalha, porque uma hora alguém vai olhar e vai reconhecer o teu trabalho. Não trabalha, não seja alguém que não faça a coisa correta, porque você talvez diga, eu ganho pouco. Estava falando isso ontem na ministração que eu estava fazendo. Eu disse às pessoas o seguinte: para de ser idiota e minimizar a ideia do pouco. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco será colocado no muito. Mas tem gente que espera ser diligente no muito e não vai dar certo. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Tem gente que quer crescer para ser diligente. Tem gente que quer já estar crescido para ser diligente. Tem gente que quer estar rico para ser diligente. Não existe isso. Seja diligente, seja honesto, seja sábio, seja inteligente nas coisas pequenas. Porque é elas que irão te habilitar para coisas grandes. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Tem gente que está esperando algumas coisas acontecerem. Não. Faça o que está na tua mão e Deus vai levar você. Eu estava falando isso, eu estava dizendo isso ontem, como José. José, irmãos. José, que estava aprisionado. Me diga uma coisa, na cadeia, José era um homem diligente? Sim ou não? Era um homem sábio? Sim ou não? Era um homem que fazia as coisas certas? Sim ou não? Sim, mas onde ele estava? Na cadeia. Na cadeia. E tem gente que espera não estar no palácio para fazer as coisas. Não. Faça as coisas na cadeia onde você está.
que o próprio Deus se encarrega de levar você para o palácio. Não ouvi nenhum glória a Deus aí. Faça o que você tem que fazer de melhor. Não importa se você hoje ganha um salário mínimo, se você ganha meio salário mínimo, não importa. Seja o melhor no que você faz. Recebe isso aí na tua vida. Para de ser um crente medíocre. Deus tem que me prosperar. Ele não vai prosperar enquanto você não se posicionar. Posso ouvir um ai? Porque se você não gosta de acordar cedo, de trabalhar, se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler, se você não gosta de se preparar, a porta não se abrirá. Não, Deus vai abrir uma porta, não vai. Porque Deus não é besta, Deus não é tolo, Deus não é idiota. Me diz uma coisa aí, tu abre porta para quem é preguiçoso? Tu abre porta para quem você não confia? Tu abre porta para quem age de uma maneira relapsa com as coisas? Você não abre. Por que você acha que Deus vai abrir a porta para você fazendo tudo isso? Não vai. Ele não pode nem abrir. Porque às vezes você não sabe lidar com as coisas. Mas eu vou orar ao Espírito de Deus. Que Ele derrame sobre você sabedoria. Para que você olhe para dentro de você e diga, eu preciso mudar isso aqui, ó. Eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso deixar de ser preguiçoso. Eu preciso deixar de fazer isso e aquilo outro. A Bíblia condena a preguiça e exalta o trabalho árduo. É esse um segredo de prosperidade, eu profetizo isso. Quem é trabalhador nesta casa vai prosperar. Quem é preguiçoso, a casa vai cair. Pastor, está amaldiçoando? Não, olha aí comigo. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. Observe isso. Provérbios 6, de 6 a 8. A gente tem que ter uma iniciativa como a formiga. Vá a formiga. Vá ver a formiga. Alguém aqui tem formiga em casa? Não, peraí, gente. Se na tua casa não tem formiga, vou morar lá. Porque toda casa que presta tem uma formiga. Tem formiga na sua casa? Amém, glória a Deus. Agora, esse pessoal aqui é gente, né? Tem que estar morando no céu, né? Se você já viu uma formiga, você sabe quanto peso a formiga consegue carregar? Entre 3 e 6 vezes mais o seu próprio peso. Eu não sei se você via pica-pau. Você já viu algum pica-pau na sua vida? Tem um dia que pica-pau está na rede, balançando, preguiçoso como só ele sabe ser. Não existe um professor mais importante para mim do que o pica-pau nos dias de hoje. Está lá, ele vê a formiga passando, ele ainda tira graça com a formiga. Ele a formiga. E as formigas estão levando tudo que elas têm lá para o seu lugar. Acho que é ninho que fala. Ninho da formiga. Ninho da formiga. Está lá no ninho da formiga. Aí vem a fome. Vem o frio. Vem tudo isso. Enquanto as formigas estão de boa, o pica-pau está passando por situações difíceis. Aí, vem o frio, congela, alguém lá livra a cara do pica-pau, e mesmo assim dão comida para o pica-pau, e mesmo assim o pica-pau não aprende a lição, vai continuar fazendo a mesma coisa. Tem gente que faz a mesma coisa toda vez. Tem gente que só vive em apuros. Uau! Tem gente que só vive pedindo dinheiro emprestado para os outros.
Tem gente que só vive pedindo cartão emprestado para os outros. Tem gente que só vive debaixo de uma maldição de não poder nem ter o direito de dormir numa cama sossegado, porque está pensando na grana que está devendo para os outros. E eu quero repreender isso no nome de Jesus. Repreender no nome de Jesus, porque todo o início da dívida, irmão, não é somente por problemas financeiros. Muitos problemas financeiros na nossa vida está linkado à nossa falta de sabedoria para tomar decisões. Sim ou não, irmãos? A gente não pensa no amanhã, a gente só pensa no hoje. E Deus disse: vá ver, olhe a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja, toda vez que você olhar uma formiga na tua casa, você vai dizer: eu tenho que aprender com ela. Porque a formiga tem um senso de coletividade impressionante. O problema é que as pessoas são tão individualistas que elas não sabem dividir seus pesos com as outras pessoas. Não sabem olhar e dizer às outras pessoas o quanto precisam de sabedoria. Versículo 7, por favor. Observe, olha o que diz. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante. Ela não precisa que ninguém fique dizendo a ela o que tem que fazer. Recebe isso agora. Sabe como se chama isso hoje? Proatividade. Pessoas proativas, elas não ficam dependendo de ordens para fazer as coisas. Recebe isso aí na tua vida. Recebe isso aí na tua vida. Elas não ficam, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá e faço, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei quais são as minhas responsabilidades. Eu não preciso ficar batendo cabeça, esperando que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Qualquer pessoa, e eu fico pensando nisso. Durante anos eu ouvi uma história de um ex-presidente do Bradesco, Setúbal era do Itaú, esqueci o nome dele agora. Que um dia o rapaz chegou numa agência do Bradesco, isso no início de tudo. O rapaz chegou e pediu uma vaga de emprego e alguém que tinha o cargo de gerente disse: não há um emprego para você aqui. E o rapaz passou e viu um clipe de papel jogado no chão. Ele pegou aquele clipe de papel e colocou numa caixinha em cima de uma mesa. Um dos vice-presidentes que estavam naquela agência do Bradesco na época chamou aquele rapaz e disse: o que é que você veio fazer aqui? Eu vim procurar uma oportunidade de emprego. E ele conversou com esse rapaz: e por que você pegou aquele clipe de papel e colocou em cima daquela mesa? Ele respondeu: apesar desse banco não ser meu, eu faço parte de uma coletividade. Vai que passa uma pessoa e se fere, escorrega nesse clipe de papel. O homem olhou para ele e disse assim: pode passar no RH, que a partir de hoje você vai ser um contratado do Banco Bradesco. Essas coisas foram rolando, até esse homem se tornar, depois de tantos anos, um dos presidentes do banco mais poderoso que há na América Latina, chamado Bradesco. Você vai perguntar para mim o que aconteceu, eu vou dizer para você que esse homem foi aprender com as formigas. Ele não precisou que ninguém dissesse para ele: pega esse clipe. Ele foi lá e teve proatividade. Eu profetizo na sua vida proatividade. Como você vai dizer assim, amém, mais ou menos aí, você vai perder essa bênção. Porque você precisa ter proatividade na sua vida para mudar a sua história. Você não precisa que alguém te diga, segue o versículo, por favor. Observe isso, olha o restante do versículo. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta seus alimentos. Recebe isso aí na tua vida hoje, que você vai ser uma formiga ambulante.
Você não recebeu, perdeu. Não é a formiga que eu estou falando, não é da formiga, irmãos. Não seja pequeno a esse ponto. Eu não estou falando da formiga. Eu estou falando das características que ela tem. Porque se você não sabe para onde você vai, pouco importa um ônibus que vai parar na sua frente na parada. Mas se você sabe para onde você vai, você nunca vai pegar o ônibus errado. Você vai esperar o tempo que for necessário, mas vai pegar o ônibus certo, para chegar no destino certo na sua vida. O problema é que às vezes nós trabalhamos com a ideia de sermos espirituais demais e não entendemos o quanto a nossa espiritualidade precisa ser uma afirmativa do Deus que nós temos. Ser espiritual não é carregar uma Bíblia aí debaixo do teu braço, não, cara. Ser espiritual é viver, exemplificar e testificar a Bíblia que você tem debaixo do braço. Pregue a palavra de Deus com a Bíblia fechada, mas com a vida aberta. Pregue a tua Bíblia com a vida aberta. Olhe, diga assim, olhe para mim. Eu estou tentando viver a palavra de Deus. Eu estou tentando ser honesto. Eu estou tentando ser um homem justo. Eu estou tentando trabalhar arduamente. Eu estou tentando ser um homem que tem o temor do Senhor. Eu estou tentando. Não seja hipócrita e carregar a Bíblia e dizer pecador imundo, que às vezes nós somos tão imundos quanto os pecadores que nós apontamos o dedo. Nós precisamos voltar e entender o que o Senhor tem para nós. Eu profetizo na sua vida hoje. Você vai ter um tempo de grandes manifestações de Deus na sua vida. A prosperidade frequentemente será uma recompensa da sua dedicação e do seu esforço. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem um irmão aqui nessa igreja que eu o conheci numa lambreta vermelha. Eu o conheci numa lambreta vermelha. Ele levava todo o equipamento do seu trabalho na lambreta. E às vezes ele colocava o equipamento pesado, mais um auxiliar, e ele, a bichinha, a lambreta sofria. Pesada, sofria. Mas esse irmão sempre foi diligente. Eu sempre observei a ele. Nós sempre conversamos, sempre a gente criou diálogos. E eu sempre vi do esforço de fazer as coisas certas. Fez tantas coisas certas que foi roubado pra caramba. Foi fazer serviço em igrejas e pastor não pagou ele. Imagina isso. Imagina um irmão fazer um serviço na igreja, combinar um preço e dizer para o irmão que Deus te pague. Enganou-se esse pastor achando que ele tinha roubado. Porque quando nós roubamos dos servos de Deus, o Senhor se encarrega de pagá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você não faz para o homem, você faz para Deus. Porque todo o trabalho que você faz não é primeiro para o homem, primeiro é para a glória de Deus. Porque se você for um bom trabalhador, a glória não será sua, a glória será de Deus. E eu abro esse leque na sua vida hoje. Seja o melhor e Deus receberá a glória. E quando Deus receber a glória, Ele vai te promover. Ele vai te promover. Primeiro porque você é dele, sim ou não? Diga, Senhor, faz isso comigo hoje. Faz isso comigo hoje, Senhor. Sabe, irmãos, quando Deus faz isso, Deus ele não quer. Eu acho interessante quando eu leio a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia de diversas formas. Mas eu leio a Bíblia como um acordo. Um contrato. Porque se tudo que está nesse contrato, as duas partes cumprirem, as duas partes serão favorecidas. Quando
as escrituras são escritas, quando o cânon bíblico é feito, Deus não está dizendo ao homem, olha, siga isso porque eu estou te mandando seguir isso, não. Deus diz assim, siga isso, porque eu quero te ver mais feliz do que você imagina. Siga isso, que eu quero ver você maior do que você imagina. E você entende, quando você lê a Bíblia, você entende que tem coisas ali que se você cumprir, fechou, abençoado está. Mas tem coisas que se você desobedecer, fechou, amaldiçoado estás. E eu quero dizer para você, que Deus precisa levantar gente nessa geração. E Ele vai levantar, porque uma dessas pessoas estão aqui hoje. Ele vai levantar gente nessa geração, para mostrar para essas pessoas o quanto Ele pode usar o inacreditável. O quanto Ele pode usar a gente que tinha tudo para dar errado. Como esse irmão que eu falei agora há pouco, que foi preso. Ele poderia estar preso até hoje. Mas a graça do Senhor foi lá e o salvou. Foi lá e o tirou. E o Senhor o honrou. Porque o Senhor honra os inacreditáveis. Porque o Senhor honra os nada. Porque Ele usa as pessoas que não valem nada para confundir aquelas que valem tudo. O Senhor não tem problema em levantar. Ele nunca teve, não terá problema de levantar ninguém. O problema é quem Ele vai levantar. O problema é, você está preparado para ser levantado? O problema é, você está apto a ser levantado? Não, pastor, eu não estou. Então não será. Pastor, mas precisa ser perfeito? Não, não precisa ser perfeito, porque Deus não deseja uma perfeição tua instantânea. Deus deseja uma perfeição contínua na sua vida. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, até nos tornarmos igual a Cristo no dia em que Ele vier nos buscar. Essa ideia de dizer, preciso ser perfeito, não precisa. Precisa decidir a mudar de vida. Se você muda de vida, Ele vai te usar. Abra sua Bíblia em Provérbios 21, 5. Uma pessoa sábia, irmãos, pensa no futuro e planeja suas ações. Uma pessoa sábia pensa no futuro e planeja suas ações. Olha o que diz Provérbios 21, 5. Os planos do diligente levam à fartura. Se há fartura, qual é o antônimo de fartura, irmãos? De fartura? Escassez. E às vezes, seja bem sincero comigo, quanta escassez estão dentro das nossas próprias casas? Porque nos falta diligência, ou sabedoria, ou eu posso falar inteligência. A Bíblia está dizendo os planos dos diligentes. Se você quer ser um diligente, um sábio, inteligente, Deus te levará à fartura. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Lembre-se, a voz é minha,
mas a palavra é de Deus. Lembre-se disso sempre. Não foi o pastor Marcelo que pregou, foi a palavra que disse. É apenas a voz do pastor Marcelo que me veio com entendimento, mas a palavra é de Deus. Mas o apressado sempre acaba na miséria. A integridade, a diligência, o planejamento nos faz ir muito além do que nós imaginamos. Esse texto quer dizer, ele traduz um bom gerenciamento da nossa vida. A vida não é minha, a vida é sua. A minha vida já tem problemas demais. Eu tenho que gerenciá-la da melhor maneira possível. Mas todo o gerenciamento da minha vida, ela precisa estar baseada na diligência, no entendimento, na graça, na força, no entendimento de Deus. Outra característica, eu quero aqui dizer para você algo importante. Paciência e perseverança são outras características dos sábios. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Alguém sabe quem escreveu Eclesiastes? Alguém sabe aí? Quem foi que escreveu Eclesiastes? Quem? Salomão. Ele disse o seguinte em Eclesiastes 11, 6. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A Bíblia está te falando o quê? O que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos? A Bíblia está nos ensinando, nos aconselhando, que nós devemos sempre ter paciência, perseverança, autocontrole e moderação. Não se preocupe com o que você tem que colher ou quando colher. Se preocupe em semear. Essa é a preocupação. Porque você não sabe qual semente você vai ver colher ou dar o fruto. Mas não semeia de manhã e de tarde fica com os braços cruzados. Não. Continua caminhando naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Uma pessoa sábia sabe controlar seus impulsos e desejos. Isso se aplica a gastos excessivos, endividamento e qualquer forma de extravagância que possa comprometer a estabilidade dessa casa, dessa família. Por isso ele está dizendo ali, seja alguém que faz a coisa certa. Meu papel acabou aqui agora, porque eu acabei de ouvir que eu tenho que parar. Lancei a semente. E agora eu não sei se ela caiu em terra fértil. Porque a terra fértil é você. Agora, por mais que você seja uma terra fértil, os pássaros podem vir e comer a semente lançada. Por mais que você seja uma terra fértil, as ervas daninhas podem prejudicar o crescimento da semente lançada.
Por mais que você seja uma terra fértil, as pedras podem impedi-la de se tornar uma floresta. E falando nisso, esses dias eu vi um pássaro importante na televisão, na plantação dos cacaus. O Pará se tornou um dos principais produtores de cacau do Brasil, sabe lá do mundo. Olha que riqueza. Essa riqueza nasceu na terra dos paraenses. E essa riqueza deve estar na mão dos paraenses. Quem recebe isso? Quem recebe isso? Quem recebe isso? Oportunidades que o cacau pode gerar na vida de muita gente aí, se souber entender o que eu estou falando hoje. Mas não é isso que eu quero falar. Um dos engenheiros florestais da Embrapa, ele falou que boa parte desses cacoeiros que existem por causa dos pássaros que comem do fruto e vão gerar seu esterco em lugares aonde as plantas crescem. Então ele pegou um pequenozinho semente de cacau, o fruto do cacau, e perguntou para o repórter: o que você está vendo? Ele falou: estou vendo uma semente. E aí ele perguntou: mas o que o senhor está vendo quando o senhor pega essa semente? Uma floresta toda. Porque uma semente pode se tornar uma floresta toda. Recebe isso na sua vida. Uma semente lançada hoje pode se tornar uma floresta na sua vida. Porque os pássaros fazem isso. Imagine o nosso Deus. Imagina o nosso Deus lançando a semente. Ele pode mudar a estrutura de cada um de vocês. Há 30 anos atrás, a Bahia era o maior produtor de cacau do Brasil. Veio as vassouras de bruxa e acabaram com tudo isso. Quando todo mundo imaginava que não haveria mais cacau para os anos que viriam, nasce num estado pobre, esquecido e não desenvolvido. Uma produção que está gerando milhões e milhões de dólares, que está liberando empregos para muitas pessoas, que está dando oportunidades a famílias de agricultores familiares que não tinham oportunidades. Porque Deus pode fazer de uma terra esquecida como o Pará a maior produtora de sementes de cacau do Brasil, sabe lá do mundo. Então eu vejo muita gente olhando para o Pará, e eu gosto muito de ver isso. Muita gente olhando para o Pará dizendo assim: mas como? De que maneira? De que jeito? A Bahia poderia ser qualquer lugar. As pessoas se esquecem que existe um Deus que pode mudar a sorte de qualquer pessoa nessa geração. A terra da Transamazônica, que o governo, alguns anos atrás, dizia: não vale nada, venham para lá. É essa mesma terra hoje que produz riqueza para esse país. Essa mesma terra que gera soja, que gera hoje gado, que gera hoje tantas outras coisas. Por quê? Porque Deus muda a sorte. Se Deus mudou a sorte do Pará, uma terra esquecida, por que não mudará a tua sorte, mesmo você sendo esquecido na tua geração?
Porque Deus não mudará a sorte da tua casa, dos teus filhos. Porque Deus não mudará a sorte da tua geração. Porque Deus não pode mudar a sorte. Mas para que a sorte seja mudada, alguém tem que se levantar e dizer: eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou mudar o meu pensamento. Eu vou redirecionar a minha vida. Eu vou quebrar as coisas que me prendem. Eu vou buscar sabedoria, eu vou buscar diligência, eu vou buscar entendimento, eu vou buscar. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Estou te falando isso, estou falando sério para ti. Eu falei isso sexta-feira e vou repetir aqui. Todo mundo quer te ver bem. Todo mundo tem uma ideia de te ver bem. Mas ninguém quer te ver melhor do que ela. Porque toda vez que você está melhor do que alguém, alguém sempre acha que você não merecia estar bem. Mas Deus quer te ver bem em todo o tempo. Deus quer te ver abençoado em todo o tempo. Deus quer te ver grande em todo o tempo. Deus quer te fazer abençoador todo o tempo. Como Ele disse a Abraão: pode sair que eu vou te abençoar. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa promessa ainda está ativa sobre a igreja de Jesus na terra. E nós somos igreja. Ela só estará ativa sobre a igreja. Não sobre qualquer um. Pastor, isso é difícil? É. Mas não é impossível. Eu quero dizer uma coisa para você, e como seu pastor eu reafirmo isso. O que virá pela frente é muito maior do que você imagina. A onda que o Senhor vai trazer sobre a sua vida será uma onda muito maior do que os tsunamis que destruíram países inteiros aí fora. Porque a onda que Deus vai trazer será uma onda de crescimento avassalador na sua vida. Uma onda de prosperidade, uma onda de amor, de paz, de vida, de tudo isso que Ele prometeu para a sua casa. Mas não abra mão de princípios elementares. Se você abrir mão de princípios, você vai ser quebrado por eles. Pensa se na tua vida hoje, você não está todo quebrado porque você quebrou princípios antes. Porque os princípios que nós quebramos, eles nos quebram no decorrer da nossa existência. Aí, não tem como Deus nos abençoar. Porque Ele só nos abençoa se nós quebrarmos aquilo que nos quebra. Recebe isso na sua vida. Eu não sei o que te quebra, mas Ele pode quebrar o que te quebra. Sabe por quê? Porque Ele é Deus bom. Salmo 1, por gentileza. Coloquem no telão Salmo 1. Fica de pé comigo, por gentileza. Salmo 1. E eu quero que a gente leia esse salmo, porque o Senhor me falou para ler esse salmo com você hoje. Não estava no script esse salmo, mas Ele acabou de me dizer sobre isso. E eu quero que você leia esse salmo com a maior força que você tem. Como se você estivesse no campo e se você é torcedor de qualquer um dos times do Pará, você vibrasse da mesma forma que você vibra quando um time faz o gol. Eu preciso que você entenda isso essa noite, para que você tenha uma libertação na sua vida. Está no telão, e eu vou contar de 1 até 3, e você vai lendo tudo que há no telão até acabar o Salmo 1. Amém, queridos? 1, 2, 3.
Você entendeu o que você leu? Eu não te dei conselhos ímpios. Eu te dei conselhos bíblicos. Mas tudo o que eu falei hoje pode ser algo irrelevante para você, se você não prestar atenção no que você falou hoje. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. E eu quero ungir você hoje. Eu quero pedir a minha esposa vir aqui comigo, por gentileza. Eu quero que as mulheres, no decorrer do louvor que nós vamos fazer, as mulheres venham com ela. E ela vai tocar na vida de vocês. E eu vou tocar na vida dos homens. Para que Deus traga sabedoria sobre a sua vida. Para que Deus mude a sua casa, mude a sua sorte. Somente o Ivan vai cantar e tocar, por favor. Se ouvirdes e obedecerdes. Se você entender isso hoje, você sairá daqui desta casa, debaixo de um novo nível. Mas se você não entender isso, será apenas uma mandiga do pastor e da pastora. Será mais um toque de azeite. E não vai fazer diferença nenhuma. Será só mais um dia em que o pastor inventou de ungir as pessoas com óleo. Mas se você entender isso, você vai estar recebendo uma unção de Deus na sua vida. Você vai estar recebendo uma graça de Deus na sua vida, tremenda. Que muda a sua sorte, que muda as suas estratégias. Que muda o seu caminho, que leva você a sair do período de destruição e vai a um novo nível diante do Senhor. E isso é você que vai decidir, porque é você que sabe aonde o seu sapato aperta. É você que sabe as contas que tem que pagar. É você que sabe as lutas que você tem que passar na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho. É você que sabe, porque é você que está lá. Eu só estou direcionando você, mas é você que está vivendo as situações difíceis na sua vida. Então, se você não ouve essa palavra e não entende a mesma, você vai continuar vivendo a mesma situação. Mas se você ouvir e obedecer, você vai romper. E eu declaro o rompimento na sua vida, não por causa de mim, mas por causa da palavra do Eterno que está na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.